Hello Brasil! Estão prontos pro Pixels Power, aqueles pixels perfeitos. A gente tá aqui pra isso, né? E como micropigmentadores e dermopigmentadores, antes de iniciar todo esse contexto do pixel, nós precisamos entender, antes de tudo, o conceito de design. Vocês sabem a diferença de design e de designer? Design é consideravelmente chamado de desenho. E designer somos nós, né? Artistas, nós que desenhamos. Mas design, que é o desenho, não é só o ângulo, não é o shape, não é o desenho, como eu estou dizendo agora. Design, olha o peso dessa palavra, tem algo muito mais profundo, é mais intenso, passa um sentimento, sabe? Transmite um valor. Então, aquelas cadeiras, lustres, móveis de decorações lindíssimos que a gente vê nas casas modelos e que tem preços altíssimos. Preços diferentes das empresas que vendem produtos varejistas e atacadistas. Vocês já pararam para pensar o porquê dessa diferença de valor? Na verdade, nem é só valor, mas também é uma diferença muito grande de preço. Elas são mais caras porque existe um design. Elas foram assinadas por um designer. Não tem um design comum. As peças atacadistas e varejistas são design que a gente encontra em qualquer lugar. Aquelas casas modelos não, existe um design específico. Você concorda comigo? Você consegue me entender o que eu quero explicar para vocês? Eu quero falar sobre isso antes de entrar no Pixel, para que a gente já entre dando valor no nosso design. Então entendam, tudo que existe design, existe valor. Viu? Sabe aqueles lustres lindíssimos, cheios de perna, de luzes mirabolantes? A gente acha eles super caros na internet e a gente acha que eles são caros simplesmente por causa do material. Ou por causa do desenho, ou por causa da anatomia, ou por ser um lustre porque fica pendurado no ar. Não é, gente. É por causa do design. Alguém assinou aquilo ali. Se tem design, tem arte. Se tem design, tem valor. Se tem design, tem sentimento. Se tem design, tem desenvolvimento. E se tem design, mais do que tudo, tem muita entrega. Por que as profissões de hoje em dia tudo dão o nome design antes? Para poder gerar valor. Por exemplo, design de sobrancelhas, design de unha, design de cílios, design de interiores, design gráfico, design de interface, web design, enfim, por aí vão inúmeras explicações e exemplares que eu poderia falar aqui que usam design para dar valor ao que é agregado, ao que é feito, à profissão que vai ser realizada em si. Eu não vejo um design de sobrancelha com outro nome. Porque design entrega um valor. E tudo que é agregado ali se torna valorizadíssimo. Por que o web design é super caro, sabe? Aqueles flyers de show que tem aquela fumaça saindo, aquela luz, aquele negócio. Porque tem entrega. Vocês conseguem entender? É entrega, um sentimento. Não é só desenhar, não é só fazer. Todo mundo consegue fazer? Não. Então, design dá valor. Então, vamos às etapas agora desse desafio e vamos embarcar nessa conosco. Agora que vocês já entenderam sobre design, vocês entenderam sobre o que é valorizar a técnica de vocês. Na última aula, que será no domingo, vocês vão aprender sobre um design perfeito desenhado à mão pela nossa artista Sonila Ramos. Gente, o design dela é assim maravilhoso. Vocês vão ficar apaixonados. Eu tô louco pra aprender tudo que ela tem pra entregar. Eu sei um pouco, mas aprender nunca é demais. Vocês concordam comigo? A pigmentação ela é dividida em três pilares. A física, que é toda a parte de implantação do pigmento. A química, que é toda a parte de colorimetria e de como esse pigmento ele é diluído e como ele se comporta na pele. E a parte de colorimetria em si, que é a junção das cores ou como aquela cor específica ela se comporta, se ela é uma cor misturada, se ela é uma cor sintetizada em laboratório, uma cor pura. Então são esses três pilares para a gente ter uma micropigmentação de excelência física. O que acontece? Vamos dizer que essa caneta rosa ela seja o nosso dermógrafo. E vamos dizer que a azul seja a nossa agulha. Quando a agulha é colocada dentro do nosso dermógrafo, ela tem um movimento de tração através de um motor que fica na parte superior do dermógrafo, que faz com que a agulha entre e saia do aparelho e que ela entre e saia da pele. Esse movimento é um movimento de tração que é feito através do aparelho. A pergunta
maior que a gente escuta em todo tipo de live que a gente faz é: qual a velocidade do seu aparelho? Gente, quem faz esse tipo de pergunta provavelmente não teve um professor de Shadow, não teve um professor de microlabial, não teve um professor que ensina pixel. E se teve, vocês cobrem desses professores que eles não ensinaram o básico para vocês. Isso é o básico, gente. Isso aqui é receitinha de mamão com açúcar, tá? Eu vou mostrar para vocês agora, na pele sintética, como que isso funciona. Por quê? A velocidade do aparelho vai de acordo com a velocidade da sua mão. A tração, que é o peso do meu aparelho, em relação à velocidade do aparelho, tem que estar de acordo com o peso da minha mão para poder chegar num resultado específico. Se a minha mão está rápida e o aparelho está devagar, eu estou rasgando a pele. Se a minha mão está devagar e o aparelho está super rápido, eu continuo rasgando a pele. Porque são dois opostos. Não é não existe o encaixe ali do negócio. Vocês conseguem me entender? Tá claro pra vocês? Eu espero que sim. Se não tiver claro, coloque nos comentários aqui, ou então manda lá no grupo o porquê que você tá sem entender. Qual parte que você não entendeu da aulinha de hoje. Tudo certo? Eu não quero ninguém com dúvida, hein? Então perguntem tudo sem medo. O que a gente precisa entender? Eu preciso fazer treino com a minha mão para saber se a minha mão é rápida, se a minha mão ela é média ou se a minha mão ela é lenta. Se a minha mão é lenta, o aparelho tem que ser lento. Só que eu tenho que treinar para a minha mão não ser lenta e o aparelho não ser lento. Senão é um procedimento que eu vou demorar 5 horas para fazer. Vai gerar edema, vai sair linfa. Enfim, toda aquela parte de fatores sistêmicos que a nossa pele tem e que, na verdade, a gente não quer que isso aconteça com a cliente. Então, o ideal é que a minha pele seja média, a velocidade média, ou que a minha mão seja rápida, a velocidade rápida. O ideal é que a minha mão não seja lenta, porque tem todos aqueles fatores sistêmicos e todas aquelas intercorrências que acontecem com o cliente de você ficar ali friccionando a pele. Então, quanto mais rápido você fizer o procedimento, melhor. Não que você tem que acelerar seu tempo. Não, calma. Primeiro técnica, depois tempo de procedimento. Mas a gente tem que treinar para que nós evoluímos, para que nós tenhamos uma evolução, para que a gente consiga fazer o procedimento mais rápido. Isso faz com que a nossa cliente sinta menos incômodo, que gere menos edema, que saia menos linfa, enfim, que esses fatores sistêmicos e todas essas intercorrências, elas não aconteçam ou que se acontecer seja em baixa escala, que não seja algo que fique ali o tempo inteiro incomodando e que gere coisas inapropriadas e insatisfatórias tanto para o profissional como para a cliente. Então, tem problema a mão ser devagar e o aparelho está devagar? Não, só que você vai demorar muito para fazer esse procedimento. O interessante é que a sua mão seja média e o aparelho seja médio. Ah, Carlos, a minha mão é rápida, então o seu aparelho ele tem que estar numa velocidade rápida. Como é essa velocidade? É a quantidade de vezes que a agulha entra e sai do aparelho, entra e sai da pele. Entenderam? Tem alguma dúvida? Se tiver, você pausa esse vídeo agora e já manda a dúvida lá no grupo, certo? Por que a mão tem que estar média e a velocidade média, ou a mão tem que estar rápida e a velocidade rápida? Porque existe uma variante aí. Eu tenho que entender sobre a velocidade média da minha mão, que é chamado de VMM, e a velocidade média por segundo, que é VMS, que é em relação ao meu aparelho. Então, é o meu aparelho, a parte física, junto com a minha mão. Esses dois, eles têm uma variante. Se a minha mão, ela tá rápida e o aparelho tá devagar, eu tô cortando a pele da minha cliente e não tô implantando. A hora que ela tomar uma água, se for no lábio, por exemplo, a tinta vai sair inteira. Se for na sobrancelha, a hora que ela molhar, a hora que ela suar, a hora que ela for tomar banho, vai sair a tinta inteira, porque foi rasgo. Não foi implantação, é diferente. Então, existe uma variante de acordo com a velocidade da minha mão, ela tem que ser compatível com a velocidade do meu aparelho. Se não existe essa compatibilidade, infelizmente, o meu procedimento não é um procedimento que vai ser durável, porque ele não houve uma implantação. Ele está na camada errada e nem houve implantação para estar na camada, ele só houve um rasgo. Então, isso gera um edema na sua cliente, gera uma inflamação muito maior do que o que precisava. E aí vem o macrófago, que é toda a parte química em relação à minha pele e vai comer aquela tinta ali porque ele entende que aquilo é um corpo estranho. Mas eu não quero falar disso, não quero falar de macrófago, não quero falar de cicatrização, porque essa não é o tema não é o tema hoje da nossa aula, tá? Eu já fugi um pouco da aula falando sobre design no começo desse vídeo, mas eu não vou mais pular.
tá? Se vocês tiverem dúvida sobre alguma coisa em relação à cicatrização, vocês perguntam, né, pra gente, a gente responde sem nenhum problema, mas esse não é o foco. O foco é pixel. Mas eu quero que você entenda, você precisa controlar essa variante para que você tenha um resultado de excelência alinhado aos outros pilares, que é a colorimetria e a parte química da nossa micropigmentação. O mais engraçado é que a gente tem muita gente que entra na micropigmentação porque fala que eu não quero fazer uma faculdade, eu não quero estudar, eu quero aprender só uma única vez. Entra na profissão errada, tá? Micropigmentação é um estudo atrás do outro o tempo inteiro. Por exemplo, hoje a gente vai aprender a fazer contagem e fazer encaixe. E a gente vai entender que a matemática, que é a parte que manda na física, digamos assim, é que vai fazer com que todo o nosso processo ele facilite e que tenha um entendimento. Por exemplo, o BPS, que são batidas por segundo. A gente vai ver quantas batidas por segundo o seu aparelho faz numa velocidade baixa, quanto que ele faz numa média, quanto que ele faz numa alta, para você entender como que funciona a sua máquina. Já do outro lado, que é o VMM, que é velocidade média da mão, a gente vai fazer ele numa tração rápida, numa tração média e numa tração lenta, para você entender como que funciona a sua mão junto com o termógrafo e como que essas variantes se alternam. Então, para isso agora, a gente vai pro treino em pele artificial, tá bom? Bora nessa comigo? Bom, vou explicar para vocês. O VMM, né, é o percurso que é feito, né? É a direção, a área que vai ser feita o procedimento. Então, VMM seria a velocidade média da sua mão. Nada mais é que o percurso. Então, aqui a gente vai colocar numa velocidade em que está caminhando rápido, né? O percurso que está sendo feito está sendo rápido. Em que a área está sendo feita num tempo médio e num tempo lento, para a gente poder entender como que comporta a junção da velocidade da minha mão junto com a velocidade do aparelho. Aqui seria batida por segundo, então aqui seria o aparelho, né? Seria a parte elétrica que eu uso para fazer o meu procedimento. Aqui a gente vai fazer numa velocidade alta, numa velocidade média e numa velocidade baixa, para a gente também entender como que funciona e como que é essa variante entre o percurso que é feito entre o aparelho que é utilizado, certo? Então vamos lá? O meu dermógrafo ele vai de 10 até 4,5. Então sabemos que a metade dele é 7,5, né? Eu vou usar a metade, que seria 7,5, só que eu coloco um pouquinho mais, eu utilizo no 8, para poder fazer os meus procedimentos, porque a minha mão ela é média. Então a velocidade também tem que estar médio. Mas a gente vai fazer no médio aqui porque é o que eu tenho costume para a gente entender como que funciona. Vou ligar meu aparelho, eu vou usar aqui o Dermolisa da Dermia. Deixa eu ver se eu consigo fazer com que foque, para que vocês consigam ver sobre a agulha entrando e saindo. Essa agulha para treino, eu deixo ela um pouquinho grande para eu fazer os treinos. Já na hora de fazer o procedimento, eu deixo ela a 2 milímetros. Eu espero que vocês consigam escutar direitinho sobre a minha explicação. Vou ligar meu aparelho na velocidade média, que aqui eu utilizo para fazer os meus pixels. Vou pegar a minha tinta. E eu sempre, gente, independente de ter tinta ou não na pontinha, eu sempre faço o uso da limpeza da minha biqueira. Para quê? Para isso não atrapalhar na hora de eu enxergar o pixel que foi implantado. Então eu limpo a minha biqueira antes de fazer o procedimento. Toda vez que eu carrego meu dermógrafo com tinta, todas as vezes eu faço a limpeza, tá bom? Velocidade média por segundo. Se eu pego o meu aparelho que está na velocidade média e eu vou com ele super rápido, o que eu ocasiono nessa pele? Um rasgo. Nitidamente, eu estou rasgando essa pele e não estou fazendo nenhum tipo de implantação. Deixa eu chegar mais perto para vocês conseguirem ver. Ó, tá vendo como tá rasgada essa pele? Ela não tem implantação, o pixel não tá redondinho, bonitinho. Por quê? Porque a minha mão tá média e a velocidade do meu aparelho está rápida.
Não, ao contrário, perdão. Corrigindo. A velocidade do meu aparelho está rápida demais e a minha mão está média, então ela não implanta, ela rasga. Liguei meu aparelho, vou carregar com mais tinta. Agora eu vou fazer a implantação dessa tinta na minha pele através do pixel, a mão média e o aparelho médio, para vocês verem a diferença do pixel, gente. Olha a diferença de um pixel para o outro. Vocês conseguem ver a diferença? Não, deixa eu desligar o meu aparelho e mostrar de perto que é para vocês entenderem. Olha a diferença de um pixel para o outro. Nitidamente aqui tá super rasgado e aqui tá um pixel bonitinho. Por quê? Porque eu já descobri qual que é a minha velocidade do aparelho, que é compatível com a velocidade da minha mão. Os dois têm que estar médio. Já se o meu aparelho tá médio, vou até colocar um M aqui, ó, pra gente não esquecer que é médio. Aqui seria na velocidade lenta. Quando a velocidade é lenta, ele não faz pixel. O que ele faz na pele da minha cliente? Linha. Isso aqui ocasiona acúmulo de tinta na pele da cliente, gera uma linha, gera um rabisco. E, gente, o mal feito, ele fica mais nítido do que o bem feito. Então, vocês conseguem ver a diferença de uma velocidade da minha mão, que é o percurso que é feito, lento, médio e rápido. Eu sei que a minha mão não é rápida e eu sei que a minha mão não é lenta. A minha mão, ela é média. Então, se o meu aparelho ele vai de 4,5 a 10, então eu sei que o médio seria 7,5. Eu acho que a minha é de média alta, então eu coloco 8 por isso. Mas olha a diferença desses pixels. É outro pixel, meu Deus. Não dá pra fazer uma boca assim, e o pior é que a gente vê muito por aí. Quando você vê uma trepidação e um rasgo na pele, nitidamente que você vê aquela bolinha muito nítida, ela não foi implantada através de pixels. Geralmente, ela foi implantada através de rasgo. Cicatrizou, não vai ficar nada na pele, tá? É isso aí. Agora eu vou continuar, já que eu sei que a minha mão média é a melhor escolha que eu tenho, eu vou continuar com a média aqui, só que a velocidade do meu aparelho vai mudar. Então vamos colocar o meu aparelho no mínimo, que é pra gente... Não, vou colocar no máximo. Já que eu botei no 10, eu não vou mudar, não. Vou colocar o meu aparelho no máximo e vou fazer com a mão média, para vocês verem a diferença. Ó, meu aparelho está no máximo, que é no 10. Estou carregando ele aqui com tinta. E agora, eu vou fazer ele aqui na minha velocidade média, que é a velocidade da minha mão, que eu descobri que é a perfeição. Então vamos fazer ele aqui com o meu aparelho rápido, para vocês entenderem. Agora, eu vou fazer com o meu aparelho médio. Ó, conseguem ver? 7,5. E a minha mão vai estar na mesma velocidade. O que está mudando agora é a velocidade do aparelho. Ó. E agora eu vou colocar o meu aparelho em velocidade lenta, que é o mínimo dele. Pode ver que o barulho até muda, né, gente? Porque a tração do motor dele
roda menos vezes. Então, ó. Vejam a diferença em relação à velocidade. Aqui eu implanto muito e a pele dá uma rasgadinha. Não sei se eu vou conseguir mostrar através da pele, ó. Tá vendo que junta, que o pixel não fica definido, que mais pinta do que implanta? Já a velocidade do aparelho média com a minha mão média, um pixel lindo, perfeito, maravilhoso. E já quando a velocidade do meu aparelho está baixa, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom para vocês verem. Não vai dar mais um zoom. A entrada, ela até tá entrando legalzinho, mas a saída, ela tá dando uma cortada. Sabe quando você vai fazer o procedimento que ele fica agarrando na pele? Então, quando ele fica agarrando na pele, geralmente não é porque a agulha está alta, não é porque a agulha está baixa, não é porque você tem que usar uma pomada deslizante. Simplesmente é porque o aparelho está com velocidade lenta. Ou está rápido demais, ele fica agarrando, fica grudando na pele na hora que você vai fazendo o movimento de pêndulo. Agora eu vou explicar para vocês a outra parte, que é a parte de encaixe. Deixa eu escrever aqui com minha canetinha azul, vai ficar bonitinho. Encaixe, ixi, minha caneta não funciona não, vamos de rosa mesmo. Que é o EM, que é o encaixe de movimento. Vocês já ouviram falar? Por quê? Deixa eu explicar para vocês como funciona o babado. Deixa eu botar meu aparelho na velocidade média, que eu já sei que é a velocidade de minha mão. E vamos fazer os pixels de perfeição. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Pra vocês verem melhor. Ó. Quando eu faço aqui o procedimento na lateral, eu não preciso de encaixe. Por quê? Porque eu tô fazendo ele na lateral. Então, aonde acabou, acabou. Eu não preciso encaixar quando ele é na lateral assim. Consegue entender? Porém, se eu faço esses pixels na lateral, as bordinhas aqui, tanto a entrada como a saída, fica sem acabamento, ó. Vou fazer mais um pouquinho para vocês entenderem. Ó, aqui não precisa de encaixe, mas eu vou precisar de um acabamentinho aqui na borda. Só que geralmente a gente não faz assim. A gente faz a boca ou a sobrancelha de acordo com a lateral e vai subindo o movimento e fazendo os encaixes. Então eu vou fazer para vocês agora para vocês entenderem. Ó, fiz aqui o meu pixel. Pronto. Meu pixel tá feito. Se eu pego mais tinta e eu vou fazer o pixel aqui do lado, ou eu vou subir nesse dermógrafo aos poucos, o que eu quero que você entenda. Ó, tô subindo aos poucos, né? Fiz a cauda da sobrancelha ou a comissura da boca. E aí eu acho que eu tô subindo o meu procedimento. O que eu quero que vocês entendam, isso não pode ser feito só juntando, porque aqui, ó, não tem tinta, porque não teve encaixe. Aqui, ó, não tem tinta, porque não teve o encaixe. Ó,
Não tem tinta, por quê? Porque não teve encaixe. Então o encaixe, gente, é o que promove a naturalidade e a homogeneização, que é para que fique tudo de uma cor só e que fixe em todos os pontos. Sabe aquela sobrancelha que cicatriza e que em um determinado lugar tá mais claro do que no outro? Não teve encaixe, viu? Engraçado, né, gente? São detalhes que fazem toda a diferença. Vamos lá. Dá menos um pouquinho. Vamos fazer aqui de novo. Fazer outro. Ó. Vou fazer um movimento. Essa foi uma passada. Pronto. Fiz uma passada. Lá no meu procedimento, ele é uma passada, é duas, é três, é cinco, é seis. Depende da técnica. E depende se é boca ou se é sobrancelha. Na boca, revitalização são 3 passadas. Efeito batom, 6 passadas. Neutralização, 8 passadas. Já na sobrancelha, a gente faz uma passada na sobrancelha inteira e depois vem construindo as camadas. Isso a Sônia ela vai explicar na sobrancelha no domingo, para vocês entenderem. Pronto, fiz uma passada. Só que vamos dizer que é uma boca, que não é uma sobrancelha. Eu preciso de uma segunda passada. Uma passada é o quê? Do começo ao final do quadrante. O quadrante é isso que foi feito. Se eu fizer outra passada na mesma velocidade de mão e do aparelho, no mesmo perímetro, que é o mesmo percurso que já existe a primeira implantação, eu estou fazendo agora o quê? Uma segunda passada. Fiz segunda passada, certo? Se eu voltar com o meu aparelho subindo aqui, é segunda passada ainda? Ó. Se eu voltar agora, fazendo o mesmo percurso, ainda é segunda passada? Não é, gente. Toda vez que eu fizer esse processo de subir e descer de um canto ao outro das extremidades do quadrante, é uma nova passada. Então, se eu desço é uma passada, se eu desço fazendo é uma passada, se eu subo fazendo é outra passada, se eu desço fazendo é outra passada. Isso em relação a lábios. Em relação à sobrancelha, a gente faz o desenho da sobrancelha inteiro de uma única vez, mas só que precisa haver o encaixe de quadrantes. Agora que você entendeu sobre passado e sobre quadrantes, eu vou fazer realmente o que eu tô dizendo que vou fazer faz a hora e ainda não fiz, que é o encaixe. Tá, vamos fazer um quadrante, vamos limpar aqui a minha biqueira, como eu já havia dito pra vocês. Limpei minha biqueira. Vou fazer aqui um quadrante. Não tô conseguindo pegar tinta, gente, do meu aparelho. Oxi, 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 oxi. Quando você não tá conseguindo pegar tinta é porque provavelmente sua agulha deve estar alta, viu? E se na hora que você vai fazer o procedimento da borroqueira, espalha tinta para tudo quanto é lugar, é porque a agulha está curta. Cata a dica de milhões. Pronto, peguei tinta. Tô limpando minha biqueira aqui, não vou mostrar pra vocês não, porque eu já mostrei agorinha. E agora eu vou dar continuidade. Vamos lá fazer esse quadrante que não sai. Vou até virar ele aqui do outro lado pra gente poder explicar melhor. Tá, vamos fazer um quadrante. Dedinho apoiado. O aparelho, na hora de segurar, eu vou ensinar depois. Vamos fazer logo esse quadrante, senão não saio daqui dessa parte da explicação. Depois eu explico como segurar o aparelho. Vamos lá fazer. Vamos fazer um quadrante. O quadrante é de uma extremidade da borda do pixel até a outra extremidade. Pronto. Fiz um quadrante com uma passada. Eu nunca faço nem sobrancelha nem boca com uma passada. Eu sempre faço com no mínimo 2.
Então vou voltar agora aqui. Fazer logo essa passada. Porque eu tenho desenho aqui, então quando eu limpo eu não perco o desenho, então eu já gosto de implantar um pouquinho mais de cor. Pronto. Fiz as minhas passadas, fiz 3 passadas. Se eu fizer do lado, ele não vai ter encaixe como o anterior que eu havia explicado, certo? A minha agulha, quando ela faz pêndulo, ela entra, sai da pele, entra, sai da pele. Esse é o movimento que é feito. As duas extremidades, na hora de sair da pele, elas acumulam menos tinta, porque elas não deixam tanta tinta dentro da pele, porque elas já estão de saída. Então, o que eu preciso fazer é voltar o meu procedimento até a metade do quadrante anterior. Para quê? Para que as duas extremidades que têm menos tintas, por ser feito um pêndulo, ela se encaixe e fique a mesma quantidade de tinta do meio da pele que foi implantada mais tinta do que as bordas. Quando eu faço esse processo desse encaixe de voltar até a metade do quadrante anterior, eu tenho uma sobrancelha ou uma boca homogênea de cor única cicatrizada. Porque as duas partes fracas eu fiz a junção para que elas se tornassem fortes tanto quanto a metade, que é a parte que a agulha entra mais profundamente na pele. Na minha apostila eu tenho isso explicado de forma ilustrativa. Eu vou pegar e vou colocar nesse vídeo para que vocês tenham um entendimento com mais facilidade, tá certo? Então agora que eu já expliquei para vocês sobre isso, vou ligar meu aparelho de novo, pegar um cadinho mais de tinta e vou fazer agora o encaixe, voltando até a metade do quadrante anterior, para que haja esse encaixe e que não fique manchado, ó. Consegue perceber que eu tô vindo até a metade do outro quadrante? Isso na pele, vocês não têm noção a diferença que faz. Fiz o encaixe, pronto. Aqui, ó, não vai ficar... Aqui não vai ficar nenhuma rebarba ou sobra ou faltando tinta igual ficou aqui. Tá certo? Quando eu volto aqui, ó, de novo, até a metade do quadrante anterior, olha como muda em relação à implantação. É outra, gente, não adianta não. Dessa vez eu peguei tinta, hein? Com uma passada o bicho já ficou preto, mas a implantação é a mesma, não adianta. Por baixo da tinta é uma só, não muda. Volto até a metade do quadrante anterior. Pra quê? Pra tirar toda e qualquer tipo de marcação. A Sônia, lá na aula de domingo, ela vai ensinar pra vocês sobre o movimento tridirecional, que ele vai fazer com que toda e qualquer marcação que ainda exista suma. Esse é um dos detalhes, é uma das formas que a gente tira as marcações dos pixels. E a outra forma é a forma tridirecional que a Sônia ela vai ensinar. Vou tirar o zoom para a gente conseguir ver com detalhe. Olha que folha de treino mais linda, que a gente consegue perceber qual é a assertividade em relação à técnica que eu tenho, velocidade, implantação e encaixe. Acabou. Você entendendo o percurso
sobre a velocidade que é feita e o direcionamento e o tempo que demora para ser feito cada quadrante, que é cada percurso, entendendo sobre a velocidade do aparelho, se ela é alta, média ou baixa, e é que é compatível com a velocidade da sua mão, que é que faz o percurso do quadrante, você vai entender sobre o encaixe de movimento. O que vai gerar é simplesmente um pixel de altíssima qualidade. Não tem como ter outro tipo de pixel diferente desse. A partir do momento que você entende sobre esta base. Isso aqui é base. Você entendeu a base, você faz qualquer técnica de boca, qualquer técnica de olhos e qualquer técnica de shadow. Porque todas elas, a base é o pixel. Então eu não posso fazer linhas, eu não posso rasgar, eu não posso saturar e eu não posso deixar com pouca tinta. Tem que existir tem que existir aí entre eles uma interligação para que não haja uma alteração. Porque quando eu lanço uma técnica, por exemplo, a GIF Life Lips ou a minha técnica de shadow que eu vou lançar no mês de julho, eu preciso ensinar isso para os meus alunos para que eles não cometam o erro de aplicar, de sair fazendo, por exemplo, a shadow. Vamos desenhar aqui uma sobrancelha. Ixi, Maria, eu para desenhar a boca só eu consigo desenhar melhor. Agora, sobrancelha, mão livre, sangue e fogo. Ficou dar mais feia, não. Mas na hora de fazer aqui o pixel, tem gente que vem pintando aqui assim, ó, o negócio aleatoriamente, sem fazer nenhum tipo de encaixe, sem mudar a mão, sem nada. E aí o que eu tenho? Eu tenho lugar faltando tinta, lugar com excesso de tinta, lugar sem encaixe de movimento, lugar que a mão teve mais rápido e teve mais devagar. E eu não consigo ter uma técnica específica e entregar um resultado. Então, quando você vai criar uma técnica, quando você vai fazer uma técnica de alguém, esta é a base.